A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos ler a palavra do nosso Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivessem atentos ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, estava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que Paulo, apóstolo Paulo, ele estava fazendo a missão, né? Estava fazendo a missão, o ID, levando a palavra do nosso Deus, né? Levando o testemunho ali que ele havia recebido sobre o que Deus tinha feito na vida dele, através de Jesus, no caminho de Damasco. E fazendo a obra do Senhor, andava anunciando a palavra do Senhor aos judeus e depois aos gentios. E ele chega, ele sente um desejo muito grande de ir para um lugar chamado Bitínia, pregar a palavra de Deus. Bitínia e Mícia, mas é impedido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele dorme, quando ele dorme ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão de que tem um varão falando para eles: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai para esse território, ele vai para esses lugares. E ele chega na primeira cidade da Macedônia, Filipos, e ali fica na casa desta senhora chamada Lídia. E ao sábado ele sai para fazer as orações, né, com seu companheiro, vai anunciar a palavra do nosso Deus às mulheres que estavam ali na beira do rio. E a Bíblia diz que Lídia ali, né, abre o coração, é aberto o coração de Lídia para compreender a palavra de Deus. Então ela pede para que ele esteja lá, né? Ele estava em Filipos e fazendo essa obra, conhece Lídia, o coração de Lídia se abre para a palavra de Deus. E quando ela recebe esta palavra, ela diz: olha, eu rogo que vocês fiquem na minha casa. E eles sempre costumavam fazer essa oração. E havia uma moça na beira do caminho, havia uma moça naquele determinado lugar que sempre estava falando algo quando eles passavam, dizendo: estes homens, né, que passam aqui, diz, são servos do Deus Altíssimo. Então, sempre que Paulo passava com seu companheiro de obra, fazendo ali a obra do Senhor, indo orar, né, se deparava com esta moça que dizia: olha, esses homens, estes servos, né, de Deus, aí eles são santos homens de Deus que estão anunciando a salvação. Então nós vemos ali, né, como o espírito de adivinhação é bem parecido com o espírito de profecia, né? O que vai determinar ali se é de Deus ou se não é a fonte. Porque o espírito da profecia, a fonte é Deus. A fonte é o Espírito do Senhor. E o espírito da profecia, nós sabemos, o espírito da adivinhação, nós sabemos que vem do maligno. Né, meus irmãos? Vem do maligno. Então, nós observamos, né, como
como há uma necessidade de nós termos discernimento. Discernimento do que é de Deus, discernimento do que não é de Deus, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Tem pessoas que têm um dom de discernimento, mas as pessoas que não têm o dom de discernimento, elas têm a palavra do Senhor. Então, aqui está, né, nos mostrando, como diz o louvor. Eu esqueci aqui agora o número do louvor. Não sei se é 300 e... gente, não lembro aqui agora, né? Que fala sobre os ardis de Satanás, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso caminho, ela é lâmpada para o nosso entendimento, para o nosso coração, né? Ela ilumina o nosso entendimento, a palavra do Senhor. Mas existem as pessoas que têm o dom de discernimento. E essas pessoas que têm o dom de discernimento, elas conseguem compreender, elas conseguem entender o que se passa, né, com as pessoas ou no ambiente, né? Elas conseguem entender algo de errado, que tem algo de errado. Elas conseguem entender que há uma atmosfera, ou atmosfera da presença de Deus, ou uma atmosfera pesada, né, do inimigo mesmo. E essas pessoas, elas conseguem detectar por causa do dom do Espírito que o Senhor deu. O que o Senhor deu para estas pessoas. Quero até ler com vocês aqui. Coríntios. Aleluia, Jesus. Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz assim. No versículo 10 diz assim: e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Então nós precisamos discernir se o espírito é o espírito de Deus ou se é do espírito do diabo, né? Se a coisa é de Deus ou se é a coisa do diabo, né? Nós precisamos pedir a Deus o dom de discernimento e meditar na palavra de Deus também. Então, as pessoas que têm um dom de discernimento, elas discernem que aquilo não é de Deus, ou que aquilo é de Deus. Né? No caso de Paulo, Paulo teve o discernimento, meus irmãos, que o que aquela moça dizia, a fonte não era a mesma fonte que operava na vida de Paulo. Não era a mesma fonte que operava na vida do apóstolo Paulo. Todos dois estavam sendo canais. O apóstolo Paulo estava sendo um canal de Deus. E aquela moça estava sendo um canal do diabo. Porque ela adivinhava e ainda dava grandes lucros para aquelas pessoas para quem ela trabalhava, para quem ela pertencia, né? Então, ele teve o discernimento. E quando ele teve o discernimento, ele repreendeu em nome de Jesus. Ele repreendeu e aquele espírito teve que bater em retirada. Então, as pessoas que têm um dom de discernimento, elas entendem, elas conseguem compreender. E elas sofrem muito, porque elas precisam de sabedoria. Elas precisam de sabedoria para administrar toda aquela informação que ela está tendo dos espíritos, do lugar, da pessoa, se é de Deus, se não é, qual é a intenção. Ela consegue compreender, entender a intenção que está por trás daquela palavra. E aí eu me lembrei também, sabe de quê? De quando Judas questionou o porquê que aquela mulher não tinha derramado o perfume sobre Jesus, porque que ela não tinha vendido e dado o dinheiro para os pobres. Era o raciocínio, era um raciocínio lógico. O que ele falou estava enfeitado, muito bonito, mas por trás havia uma intenção. E o Senhor disse: por que vocês molestam? Por que molesta essa mulher? Porque o que ela fez comigo, ela fez uma boa ação. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Oh, glória a Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. E o que essa mulher fez seja anunciado para a memória. Então, é necessário nós pedirmos a Deus o dom de discernimento, para que nós possamos entender se a coisa vem de Deus ou se a coisa vem do diabo. Porque nós não podemos também julgar pela aparência, nós não podemos julgar segundo a aparência. E até sabendo que é da parte do inimigo, né, aquilo ali, nós temos que ter sabedoria para repreender, para se afastar às vezes, né? Nós precisamos ter sabedoria, porque nós precisamos entender se é o Espírito Santo que está agindo, se é o espírito humano da própria pessoa, ou se é o espírito do diabo, ou se é os espíritos imundos que está atuando, que está agindo, né? Então nós precisamos pedir a Deus discernimento, clamar ao Senhor e também conhecer a palavra de Deus. Porque nós conhecendo a palavra de Deus, vai vir o espírito do engano, vai vir o espírito, né, do ser humano, que é aquele que é racional, ele não compreende as coisas espirituais, ele só compreende o que é natural, né? E as coisas de Deus também. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós deixamos aqui esta palavra para o seu coração, para que você possa, né, estar meditando na palavra de Deus. E se você já tem esse dom do discernimento, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê prudência para você agir com toda a informação que você recebe, porque quem tem o dom de discernimento chega primeiro do que as outras pessoas. Quem tem o dom de discernimento consegue ter uma visão além das pessoas que estão ali naquele lugar, né? Então, que o Senhor te dê sabedoria e discernimento para você administrar toda a informação espiritual que você receber, né? E que o nome do Senhor seja glorificado aonde você for. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E se for do maligno, repreenda, faça como Paulo, repreenda em nome de Jesus.